Turma, professor João Rufino. Boa noite. Boa noite a todos. Sempre com contentamento de coração que eu venho aqui para esse curso, para esses encontros com a minha gente. E é também com um pouco de apreensão, de preocupação, de saber, não ter certeza de que aquilo que eu aprendi estudando tem alguma valia para aqueles que lutam por melhores condições de vida, por aqueles que lutam contra o racismo, contra a intolerância, pela justiça social, numa palavra. Eu nunca tenho certeza de que aquilo que eu pude aprender tem alguma valia. É por isso que eu estou dizendo, eu tenho dois sentimentos quando participo de encontros assim. O de alegria por estar com a minha gente e de uma certa ansiedade, uma certa dúvida sobre a utilidade daquilo que eu sei. O que eu sei, aprendi em muitos anos de estudo de história. Desde 17, 18 anos, que eu me decidi a estudar história. Me tornei primeiro um estudante de história na Faculdade Nacional de Filosofia, professor de história durante muitos anos, historiador, quer dizer que fiz pesquisas históricas, escrevi ensaios de história, até que nos últimos 20 anos eu me afastei um pouco da disciplina histórica. Talvez porque a história tivesse nos pregado algumas peças, a minha geração, pessoas que hoje estão em torno de 60 anos, eu meio que me desencantei do saber histórico, apesar de reconhecer a sua importância para a luta social, para os movimentos sociais, para o movimento negro em especial. E comecei a me dedicar a estudos de natureza literária, de crítica literária, procurando encontrar aí, nesses estudos, respostas para algumas indagações que eu sempre me fiz na minha vida, também desde jovem. Por exemplo, indagação para essa questão. Esta questão sempre me acompanhou desde jovem. E como disse, primeiro busquei na história resposta para ela e a partir de um certo momento na crítica literária, nos textos literários e na sua crítica. Esta questão. Qual é a razão do racismo? A sociedade brasileira é indiscutivelmente uma sociedade racista. Um racismo diferente de outros. O nosso racismo não é semelhante ao racismo norte-americano, por exemplo, tão estudado, tão debatido, tão polêmico. Não é semelhante também ao racismo do apartheid, da África do Sul, também tão polêmico, que tanta luta exigiu para ser derrotado, para ser substituído por outro sistema de relações raciais. Enfim, é um racismo peculiar. E a pergunta é essa: como se explica o racismo da sociedade brasileira? Quais são as suas razões, a sua origem, as suas características, a sua função e assim por diante? Bom, eu acho que para responder a essa questão, é preciso primeiro distinguir o racismo de alguns parentes dele, de alguns fenômenos aparentados, alguns fenômenos próximos. Por exemplo, é preciso distinguir o racismo do preconceito racial. O preconceito racial é universal, até onde se sabe. Sempre houve. E existe no mundo inteiro. Em qualquer parte do mundo, em qualquer país, há lá um grupo social racialmente discriminado.
embora necessariamente não apareça como discriminação racial. Mas, na realidade, é uma discriminação racial. Por exemplo, o caso dos turcos na Alemanha. É apenas um exemplo que eu estou dando. Os turcos na Alemanha são vítimas de preconceito racial muito forte, muito intenso. O caso da Palestina, do conflito entre Israel e os palestinos, o Estado de Israel e os palestinos, e a sociedade palestina, é um caso também de preconceito racial. É um caso também de discriminação racial e é um caso também de racismo. Mas no caso dos turcos na Alemanha, por exemplo, é um caso de preconceito racial, o que demonstra que esses fenômenos, preconceito, discriminação e racismo, não são necessariamente a mesma coisa. Por exemplo, em nosso país, há diversos casos de discriminação racial e de preconceito racial, que não são exatamente racismo, nesse sentido que eu vou definir daqui a pouco. Por exemplo, em São Paulo, há quem não goste de japonês. Há muita gente que não gosta de japonês. Eu já vivi em São Paulo muitos anos e estranhava isso. Pessoas que falam mal de japonês, pessoas que não deixam filho casar com japonês, pessoas que não gostam que japonês more no seu prédio, muitas piadas sobre japonês, piadas de natureza sexual, piadas que dão o japonês como incompetente para dirigir, como burro para se orientar, enfim. Então tem aí um caso de preconceito racial bem característico, mas que não é exatamente racismo. E não é exatamente também discriminação racial, é preconceito racial. Bom, já a discriminação racial é um outro fenômeno, aparentado com o preconceito, mas é outro fenômeno. Discriminação racial é quando um grupo social qualquer, se aproveitando da crença ingênua, tola, idiota, infantil, de que a espécie humana está dividida em raças, discrimina algumas raças, por supor que a raça discriminada é menos inteligente, ou menos apta para aquilo ou para aquilo outro, é menos sensível, dá menos valor à vida, e assim por diante. Baseada nessas ignorâncias, quando um grupo social discrimina o outro, você tem o fenômeno da discriminação racial. Também, se olharem para diversos países do mundo, hoje e no passado, vão encontrar esse fenômeno. É um fenômeno quase universal, menos universal que o preconceito, mas muito generalizado na história da humanidade. Bom, e racismo? O que seria então? O racismo é uma forma de dominação social. É uma forma de dominação que estrutura determinadas sociedades. Às vezes há preconceito, às vezes há discriminação, mas a sociedade não está estruturada com base nas raças. Não está estruturada com base na ideia de que há raças. Quando isso acontece? Quando a sociedade inteira se organiza, se estrutura, se desenvolve com base na ideia de que há raças, quando se usa a ideia de raça como uma forma de dominação, aí se tem o racismo. É o caso da sociedade brasileira. A sociedade brasileira se estruturou ao longo desses 500 anos que ela tem de vida em torno da crença generalizada de que os brasileiros se dividem em raças e que uma dessas raças, ou duas dessas raças, os negros e os índios, estão destinados à submissão social por parte dos brancos e à exploração social do seu trabalho por parte daqueles que detêm as riquezas. A sociedade brasileira, portanto,
não só conhece o preconceito, não só excepcionalmente pratica a discriminação racial, excepcionalmente, mas com frequência, pratica a discriminação racial, como é uma sociedade racista, porque se estrutura socialmente na divisão social com base na raça. Bom, onde é que se pode constatar isso? Como é que alguém descobre que a sociedade brasileira é estruturalmente racista? É claro que através dos estudos históricos. Os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, e muitos ensaios demonstram que a sociedade brasileira funciona assim, que ela se estrutura com base na discriminação racial. Sendo, portanto, mais do que um caso de ocorrência de discriminação racial, sendo uma sociedade racista. Mas também a literatura, as artes, a música, as artes plásticas, a escultura e, sobretudo, a literatura. É aí, nas artes e na literatura, que se consegue ver a sociedade brasileira funcionando no seu íntimo, no seu interior, na sua profundidade, na sua alma, no seu espírito, digamos assim. E então se pode ver isso que eu acabei de dizer. Se trata de uma sociedade racista porque socialmente estruturada na exploração racial, na tomada, na apropriação do produto do trabalho dos trabalhadores, com base na crença de que os trabalhadores constituem historicamente uma raça distinta dos seus exploradores, dos detentores de capital. Dizendo por outras palavras, o que as ciências sociais e a literatura em especial mostram é que o racismo é um fenômeno do sistema econômico-social que se construiu em nosso país do tempo que o nosso país tem de existência. O tempo que o Brasil tem de existência são 500 anos. Antes de 500 anos, existiam aqui populações chamadas indígenas, com uma certa impropriedade, mas que não constituíam o país Brasil. O país Brasil começa a se construir, primeiro lentamente e depois rapidamente, a partir de 1500. Então se pode dizer que a história do nosso país tem 500 anos. Muito bem. Esses 500 anos constitui um sistema econômico-social. Esses 500 anos são ocupados por um determinado sistema econômico-social. Os historiadores discutem muito que sistema econômico-social seria esse, de 500 anos no Brasil, e que explica as discriminações, os sofrimentos, as misérias, as pobrezas que ocorrem dentro dele. Uns acham que é um sistema peculiar, que nunca existiu no mundo. Há outros que acham que não, é um sistema parecido, semelhante a um sistema que existiu em outros momentos da história, em outras partes do mundo. Por exemplo, há quem ache que esse sistema, nos seus 500 anos, foi um sistema feudal que depois transitou para sistema capitalista, semelhante à Idade Média europeia. E há aqueles que acham que esse sistema que aqui existiu durante 500 anos foi um apêndice, um setor, um anexo, uma periferia de um sistema chamado sistema capitalista ocidental, moderno sistema capitalista ocidental. Esse seria o nome completo dele. Portanto, se a gente não quiser entrar nesse debate, que é um debate de historiadores, um debate em que os historiadores têm até muito prazer em travar, porque aí eles mostram erudição, aí eles mostram conhecimento dos fatos históricos, conhecimento exaustivo, e assim por diante,
sem querer entrar nesse debate acadêmico, qualquer que seja a definição que se dê desse sistema de 500 anos que existe no Brasil, ele é um sistema baseado na exploração impiedosa do trabalho pelo capital. A riqueza do Brasil, criada nesses 500 anos, foi criada como? Pela exploração impiedosa, implacável, genocida do trabalho pelo capital. Portanto, tudo que acontecer aí, nesses 500 anos de história brasileira, tem como ponto de partida esse sistema de exploração impiedosa do capital pelo trabalho. Por exemplo, para encurtar a conversa, a exploração dos negros. Os negros, tomando os 500 anos da história brasileira, foram mais explorados do que quaisquer outros, até mesmo mais do que as populações indígenas. Os 500 anos de história do Brasil são 500 anos de exploração impiedosa dos negros. Qual é a chave para entender essa exploração impiedosa? A exploração do capital pelo trabalho. Vejam, por exemplo, no tempo em que os negros foram escravos. O que era ser escravo? Era ser uma mercadoria. Era ser como uma mesa, como um boi, como uma enxada, como um pedaço de terra, como uma semente. Era uma mercadoria. Algo que você usava para produzir o lucro. E como essa mercadoria, escravo, era fornecida por um comércio intercontinental, um comércio internacional, uma importação e uma exportação, se pode dizer que ele era mercadoria duplamente. Ele era mercadoria quando era usado para produzir mercadorias que geravam lucro, e era mercadoria quando era comprado e vendido. O africano era comprado na África por X e vendido aqui por X mais Y. Bom, então vejam, o escravo, o que é? Uma mercadoria. Nada mais do que uma mercadoria. A exploração dele era, portanto, uma manifestação, um exemplo, uma expressão, uma objetivação histórica da exploração impiedosa do trabalho pelo capital. Bom, mas um dia a escravidão acabou. Por que razões a escravidão acabou no final do século XIX? Por muitas razões. Seria ingênuo dizer que foi por uma razão só. Por exemplo, o papel mais importante na liquidação da escravidão foi desempenhado pelos próprios escravos, que foram à luta, de mil maneiras que nós estamos carecas de conhecer. O suicídio, o aborto, o crime, a fuga, isolada ou coletiva, a formação de quilombos, a rebelião, a revolta, a participação em rebeliões de outros, mas que nos interessavam a nós, negros escravos. Enfim, foram 1000 formas de resistência. Essas 1000 formas de resistência é que acabaram por liquidar a escravidão, foram a principal razão. Mas houve outras razões também com as quais o negro e a sua luta não tiveram muito a ver. Por exemplo, as mudanças no sistema capitalista mundial, ao qual o sistema capitalista brasileiro estava preso. Essa história também os professores ensinam para os alunos no colégio. Quando houve a Revolução Industrial, quando o sistema capitalista mundial deu um passo adiante no seu desenvolvimento, já não interessava ter trabalho escravo em nenhuma parte do mundo. A mercadoria homem africano, comprado na África e vendido aqui, deixou de ser interessante. E, portanto,
Foi essa uma das razões que determinaram o fim da escravidão. Muito bem. Então, o negro está livre. A partir de 1888. Isso significa que ele se libertou do sistema, que ele deixou de ser o trabalhador explorado impiedosamente pelo capital? De forma nenhuma. Pelo contrário, a história dos 100 últimos anos, que é a história dos negros livres, não mais escravos, é uma história de incremento, de crescimento, de aprofundamento, de agravamento, como vocês quiserem chamar, da exploração impiedosa do trabalho pelo capital. Os historiadores da economia costumam mostrar que o capitalismo brasileiro, esse que temos hoje, esse desenvolvimento, essa modernidade que tem o Brasil, essa riqueza, essa pujança, esse progresso de que tanta gente se orgulha, inclusive os negros, esse progresso brasileiro atual só foi possível porque os negros constituíam um exército industrial de reserva, é assim que os economistas chamam, uma massa de trabalhadores fora do mercado de trabalho, que permitia aos empresários explorar mais impiedosamente ainda aqueles que não eram negros. Funcionou aí a velha lei do sistema capitalista, da acumulação do capital. Se você tem pouca oferta de trabalhadores, você tem que pagar mais. O seu lucro é menor. Se você tem muita oferta de trabalhadores, você paga menos, o seu lucro é maior. Então o negro constitui, desde a libertação, desde 1900, desde a Lei Áurea, um mercado de reserva que permite ao capitalismo brasileiro uma sobretaxa de lucro, que é, em última instância, a razão principal de esse capitalismo ter acumulado capital, riqueza, lucro tão rapidamente, tão espantosamente, como talvez nenhum outro país na América tenha acumulado, exceção dos Estados Unidos. Bom, então, se pode dizer isso de outra maneira. Os negros, desde a abolição até hoje, tiveram que se especializar ou na falta de trabalho ou em alguns trabalhos muito especiais. O futebol, o samba, as artes de um modo geral, o crime, o tráfico de drogas, o comércio ilegal, o trabalho informal, a camelotagem e assim por diante, que permitiu ao sistema capitalista brasileiro acumular uma taxa de lucro acima da média, que ele não acumularia se não houvesse essa especialização do trabalho. Bom, eu vou encerrar essa pequena apresentação muito geral da história do negro em nosso país, para que vocês possam então tomar a palavra e discutirem o que quiserem, perguntarem o que quiserem, contestarem o que quiserem dessa minha interpretação. Eu vou concluir fazendo uma síntese do que eu quis dizer. O que eu quis dizer, em síntese, é o seguinte: há três fenômenos aparentados entre si, mas que não são a mesma coisa: o preconceito, a discriminação e o racismo. O Brasil é, caracterizadamente, um país racista, porque aqui a estruturação da sociedade e o seu desenvolvimento econômico, social, político, etc., a construção do Brasil se deu pela dominação social dos brancos sobre os negros, de uma pretensa raça sobre outra pretensa raça. E que, portanto, a explicação final, profunda do racismo está
na exploração impiedosa do trabalho pelo capital ao longo dos 500 anos que o Brasil tem de existência. Bom, então é isso. Eu fiz uma apresentação muito sumária, muito breve, mas que já é bastante para iniciar a discussão. E vocês, a partir de agora, então, estão com a palavra. Eu vou lhe dar um bloco com